Bom, acho que primeiro de tudo a gente tem que quebrar algumas barreiras e limitações que foram impostas na nossa mente. A gente sabe que o cérebro humano ele é muito neuroplástico, eu já falei nisso nos outros vídeos. E quando a gente pensa em neuroplasticidade cerebral, a gente entende que até uma determinada idade o nosso cérebro é muito moldável, ele é maleável. E tudo que foi enraizado no nosso cérebro nessa época da nossa vida fica muito mais consolidado conforme a gente vai ficando mais velho. Algumas práticas, algumas crenças. E é muito difícil quebrar esse padrão e mudar de pensamento. Quanto mais velho a gente fica, mais difícil é. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão de que ele é velho, não vai mudar e tal. Vem justamente disso. Estudos mostraram que quanto mais velha a pessoa é, mais difícil é começar uma coisa nova, começar um hábito novo ou mudar um pensamento. E aí que entra a nossa questão. Qual é o lance? A gente aprendeu de uma determinada forma, seja da religião que você vem, da família que você vem, a gente aprendeu de um jeito. E a gente tenta replicar esse jeito inconscientemente nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E isso precisa ser quebrado, isso precisa ser mudado. E como isso acontece? Criando novos hábitos, começando uma coisa nova, insistindo naquilo. Já falamos sobre isso também. E aí a minha intenção com tudo isso, com esse canal, é justamente quebrar esses paradigmas e a gente começar a pensar uma coisa nova. Por quê? A gente aprende de um jeito que foi ensinado, que foi do jeito que a pessoa aprendeu, que provavelmente foi do jeito que a outra pessoa aprendeu. E às vezes não é nada disso. E eu não tô falando só no campo religioso, tá, gente? Eu tô falando em tudo na nossa vida. Por exemplo, eu fui ensinada de que se você tem muito dinheiro, se você tem muita riqueza, se você tem muita aquisição, você está em pecado. Por quê? Quem é o dono do ouro e de tudo nesse mundo é o diabo. Então, ok você ter dinheiro. Ok, você tem que ter dinheiro. Mas não tanto. Tem a menor lógica isso, né? Então, quando a gente fala de dinheiro especificamente, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns padrões. Não é errado ter dinheiro, não é errado trabalhar para você ter dinheiro. Sabe o que é errado? Quando o pastor te pede o dízimo e fala que você é obrigado a dar porque Deus manda você dar. Aí a gente tem que parar para pensar. Se você tem dúvidas sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o dízimo ser cristão ou não. Já adianto, não é. Assiste o vídeo que você vai saber, antes de sair pulando e julgando. Uma frase muito boa que eu ouvi e que eu carrego comigo é: antes de beber do meu chá, você tem que esvaziar a sua xícara. Se você quiser aprender alguma coisa nova, você tem que começar como se você fosse uma criança e não soubesse de nada. Quando você vai explicar o mundo para uma criança, ela não sabe o que é o mundo, ela não sabe o que é uma bicicleta, o que é o sol, o que é uma folha. Tanto que quando ela é criança, ela pergunta: mãe, o que é isso? O que é isso? O que isso faz? Assim a gente tem que ser toda vez que a gente quiser aprender uma coisa nova. E aí, depois que a gente aprender, a gente coloca as duas coisas na balança e julga. Ah, beleza, eu aprendi isso daqui e agora eu aprendi isso. O que tem sentido, o que não tem? E analisa você. A gente tem que começar a analisar as coisas. Uma coisa ruim que veio com a internet foi justamente esse ponto de, tipo, as coisas são muito fáceis e não deixam a gente pensar. Eles entregam as coisas assim na nossa mão e falam, é isso. E aí você acredita que é isso, só que aí do outro lado tá falando que é outra coisa. Isso aconteceu muito comigo quando eu virei mãe. Porque quando eu estava grávida, eu comecei a pesquisar sobre várias coisas. E vi que tinha muita coisa que minha mãe e minha avó faziam que não se fazia mais, que as coisas mudaram, estudos mostraram outras coisas, outras formas de desenvolver um bebê, um recém-nascido. E aí eu fui pesquisar sobre isso, mas era exatamente isso, né? Eu ia no Instagram e aí tinha uma página que falava: olha, não é bom que a criança durma com os pais. Aí na outra página falava: não, é muito bom porque cria vínculos, fortalece, a criança dorme melhor. E você ficava tipo: meu, o que eu vou fazer? Nossa vida é exatamente assim. Todo mundo hoje em dia tem uma opinião sobre alguma coisa. E cabe a nós analisar, colocar na balança tudo que estão falando pra gente e analisar no contexto geral o que faz sentido e o que não faz. E isso serve principalmente para o nosso meio religioso, em que cada um tem um entendimento de alguma coisa e de algum versículo bíblico.
Não é o que você pensou. Ou dependendo de até onde você estudou, onde você fez seu curso de teologia, eles têm uma linha de pensamento mais desse lado e o outro tem um pensamento mais desse lado. Gente, a gente tem que orar a Deus, pedir discernimento, pedir entendimento e aí então falar, não, eu acredito nisso. Isso não é fácil, né? Como eu falei, hoje em dia está tudo muito na mão. É só você acreditar em alguma coisa e só pesquisar sobre aquilo. E aí entra o nosso queridinho algoritmo. Porque quanto mais você pesquisa sobre um assunto, mais daquele assunto aparece para você. Então parece que, nossa, tudo faz sentido, olha só, todo mundo está concordando comigo. Só que lá do outro lado tem alguém pesquisando uma coisa oposta e está pensando exatamente a mesma coisa, porque o algoritmo está entregando para ela tudo o que ela quer ver. Porque a intenção é que você não saia daqui, que você não pule esse vídeo, que você assista esse vídeo até o final e vá para os próximos vídeos que eu vou postar. O YouTube quer isso, o Instagram quer isso, qualquer rede social que você tiver quer que você fique dentro da rede social. Então ele vai te mostrar aquilo que você quer ver. Gente, isso é muito perigoso, muito perigoso. Porque a partir do momento que você só vê o que você quer ver, você para de analisar o outro lado. E a gente sempre tem que olhar para todos os lados. Senão, a nossa opinião fica baseada em uma informação só. E a gente forma uma bolha, a gente fica nessa bolha. E aí tá todo mundo na sua bolha, e o que que acontece? Quando essa bolha aqui começa a brigar, essa daqui tem uma opinião contrária, e aí começam muitas brigas e discussões, e aí ninguém se entende. Só que ninguém para pensar que, tipo, não, tem uma coisa certa nessa bolha aqui, mas também tem coisa certa nessa, e tem coisa certa nessa, e aí a gente começa a costurar como se fosse um tear, sabe? Você começa a cruzar as linhas e as informações ficam completas. Eu costumo dizer que a religião é como se fosse um quebra-cabeça. Tinha a verdade lá em cima, como se fosse um espelho. E aí a verdade caiu e quebrou, se espatifou em vários pedacinhos. E aí, cada um foi pegando o seu pedacinho e construindo uma religião e todo um conceito em volta desse pedaço. E qual que é a nossa função como filho de Deus, ser humano, ser racional pensante? Pegar um pedacinho de cada e juntando e montando novamente o quebra-cabeça. Então, eu sinto dizer para você que se você está aqui nesse canal, tem uma religião e fala, não, a minha religião é certa e todas as outras estão erradas, eu convido você a se retirar, porque você não vai ver uma coisa só aqui nesse canal. Você vai ver vários pensamentos, você vai ver várias ideias e eu tô tentando montar um quebra-cabeça. Às vezes eu vou colocar uma peça no lugar errado, vou aqui, vou trazer um monte de informação e no próximo vídeo eu vou falar, gente, lembra que eu falei tal e tal coisa? Então, eu acho que não é mais isso não. Eu acho que é assim, porque eu tô tentando montar o quebra-cabeça. E eu quero que você embarque comigo nessa jornada de montagem de quebra-cabeça. Ah, mas como a gente faz isso? Meu, a gente tem que se comunicar. Sério, olha, comunicação é a base do ser humano. Nós nos comunicamos, então a gente tem que se falar. Claro, você tá aí longe, talvez não dê para falar comigo diretamente, mas deixa nos comentários. Ai, Dani, olha, eu não concordo com isso. Eu acho que é desse jeito. Meu, só de você falar isso, ó, já expande a minha mente, porque eu vou parar para pensar no que você escreveu. Talvez eu fale, meu, nada a ver, essa pessoa aí tá viajando. Mas talvez eu fale, não, tem sentido essa parte aqui. E aí eu vou pesquisar essa partezinha que você colocou. E talvez isso, ó, já expandiu minha mente anos que eu ia demorar para entender um conceito, você já me mandou aqui. Então, mesmo que você concorde, se você não concorda, expresse a sua opinião em todos os vídeos que eu colocar aqui, porque vai fazer sentido para mim. Você depois vai ler os comentários e pessoas vão responder os seus comentários e vai gerar uma grande discussão e com certeza eu vou ler tudo e a gente vai chegar num possível quebra-cabeça montado. Então, embarca comigo nessa jornada, quebre todos os paradigmas, vamos junto costurar essa coisa louca aí para ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Beleza? Te espero no próximo vídeo.